Olá pessoal, bem-vindos à aula 2 do curso de HTML aqui pelo canal Mentaltech. Para quem não me conhece, meu nome é Walter e estou acompanhando vocês nesse curso novo de HTML. Na aula passada vimos como instalar e configurar o Notepad++, programa esse que estaremos utilizando na programação do nosso site, dos nossos sites, e hoje veremos como funciona o HTML. Bom, a princípio, então, o que faríamos? Vamos salvar este arquivo nos formatos correto, no formato correto. Lá no menu Arquivo, antes de qualquer coisa, eu vou lá em Salvar como e vou salvar na minha área de trabalho, no meu desktop, um arquivo de nome index. Index. Por que index? Toda página inicial de qualquer site possui como padrão este nome. Outras páginas, como páginas de galeria de imagens, páginas de produtos, de contatos, pode ser utilizado outro nome. Agora, toda a página inicial deve ser chamado de index. Por que index? Quando vocês forem colocar este site online, quando vocês forem hospedar e publicar este site, todo serviço de hospedagem busca esta página inicial com este nome. Se não houver nenhuma página com o nome de index, o site de vocês não aparecerá na hospedagem, como se não estivesse lá. Ele não vai encontrar a página inicial. Então, é legal ter como hábito sempre criar a página inicial como index, certo? E além de nomear a página, vou trocar aqui em tipo, está como normal text file. Vou trocar para Hypertext Markup Language, HTML, a última opção. E aqui eu já digo para vocês que essa lista aparece somente estas opções, porque lá na aula anterior, na aula 1, lembra que uma das formatações do programa, tiramos as linguagens de programação que não iríamos utilizar. Se não tivéssemos feito aquilo, aquela configuração inicial no Notepad++, essa lista estaria com muito mais linguagens, todas aquelas linguagens. Então eu teria que estar procurando sempre para salvar o HTML. Ficaria mais chato, né, mais difícil. Então aqui acabei filtrando nessa lista de tipo anteriormente na aula 1. Então passo de tipo para HTML, Hypertext Markup Language File, e vou salvar aqui na minha área de trabalho. Quando eu faço isso, o nome da minha aba já aparece com o nome do arquivo .html, index.html. E se for olhar lá na minha área de trabalho, eu já tenho este arquivo aqui, já com o ícone do navegador padrão que eu utilizo. Então, se eu for abrir esse arquivo que não tem nada, ele vai abrir no meu navegador, como se fosse uma página da internet. Então, eu já salvei ele no formato certo, HTML, desta forma, certo? Então, para começar a programar em HTML, temos que entender a seguinte coisa. Todo HTML ele tem uma estrutura mínima, que diz que ele é um arquivo HTML. Não somente salvar no formato certo, como acabamos de salvar, mas ele deve ter uma estrutura mínima. E que estrutura é essa? Toda a linguagem de programação HTML é baseada no que chamamos de tag, ou tag em inglês. Então, uma tag ela é simbolizada por isso que eu acabei de digitar. Símbolo de menor e o símbolo de maior. Né? Isso é uma tag. Ou, na tradução, uma etiqueta, uma marcação. Dentro dessa tag vão as partes da programação, os códigos ali, a formatação, o que essa tag está formatando. Então, vou dar um exemplo. Se eu digitar, vou apagar isso aqui, se eu digitar aqui um texto qualquer, vou colocar aqui um título, né, para o meu site, fotografia. Digamos que o meu site fale sobre fotografia. Se eu for salvar ele, posso salvar aqui no disquetezinho aqui, ou em arquivo salvar, e abrir lá o arquivo do index, ele já aparece o que eu digitei, fotografia, certo?
Agora eu vou quebrar a linha com Enter e vou digitar aqui equipamentos, tá? Um subitem de fotografia. Vou salvar, pronto, e vou abrir o meu arquivo do navegador e atualizar com a tecla F5. Percebam que aqui ele não quebrou a linha, ele colocou o texto um ao lado do outro. Para quebrar a linha no HTML, eu tenho que ter uma marcação, uma indicação na programação que diga para ele quebrar a linha. E que formatação é essa? É a tag BR. Então eu abri o símbolo de menor, fechei e no meio eu coloquei BR. BR vem de break em inglês, que é quebrar. Então BR quebra a linha. Sempre que tiver um BR ele vai quebrar a linha, como se eu tivesse dado um Enter. Se eu salvar agora e olhar aqui na minha página e atualizar com F5, ele já quebrou a linha, certo? É legal. O que eu costumo fazer? Eu coloco no meio da tela o navegador e aqui no outro metade da minha tela o Notepad++. E assim eu vou salvando aqui com Ctrl S e aqui eu vou dando F5 para atualizar, para poder ver as modificações. Então se eu posso copiar e colar e colocar dois BRs, um do lado do outro. Se eu salvar e atualizar aqui, eu vou ver que ele quebrou duas vezes a linha. Então cada BR corresponde a uma quebra de linha. Cada tag faz uma coisa. O BR quebra a linha. Existe uma tag que faz ênfase. ênfases de texto. Que tag é esta? A tag B. Quando eu abro a tag B, percebem que ele já colocou isto aqui automaticamente para mim. O que é isso? Esse aqui é o símbolo do limitador final da minha formatação. Para quebrar a linha, eu não preciso de limite nenhum. Eu coloco um BR, ele vai quebrar a minha linha como se tivesse dado um Enter. Agora, na formatação que eu estou colocando, esse B vai colocar o meu texto em negrito. Vai colocar o texto destacado. Vai dar uma encorpada na fonte, deixar a fonte mais grossa. E eu tenho que saber quando começa essa formatação, já que é uma formatação de texto, e quando termina. Então, aqui ele está começando, e esse símbolo com a barra, com a contrabarra, o mesmo B com a contrabarra, significa que ele está finalizando a formatação. Então, isso eu vou passar para o final da palavra. Então, toda a palavra que tiver entre o início da tag B e o final da tag B, a gente chama de fechamento de tags, isso aqui, significa que aqui acabará a formatação do negrito. Se eu salvar e atualizar, olha o que aconteceu, a fotografia ficou em negrito. Mas se eu passar esse fechamento, selecionar ele aqui, e passar aqui para o final de equipamentos, significa que tanto fotografia quanto equipamentos também receberão negrito, porque aqui começa e aqui termina, certo? Vou salvar para mostrar para vocês e atualizar. Olha lá. Vou voltar como era antes aqui, com a tag B, clicando e arrastando para cima. Aqui eu posso dar quantos Enter eu quiser, que não vai influenciar o meu resultado final no site. Então, o que eu faço aqui de quebra de linha não vai alterar o site aqui, certo? Só se eu tivesse colocado um BR no código. Beleza? Uma coisa legal do Notepad++ é que ele vai numerando as linhas. Então eu posso falar, na linha 5 eu tenho tal coisa, se eu for programar com alguém, eu consigo usar essa numeração de linha ao meu favor para designar alguma linha, um trecho de código, algo do tipo. Isso é bem útil também como ferramenta de programação, a numeração das linhas. Uma outra coisa importante, tanto faz se eu colocar o B em maiúsculo ou em minúsculo. Todos os conteúdos que estão dentro da tag, o tipo de tag que eu estou usando, tanto faz se ele for em maiúsculo ou minúsculo. Vou salvar para mostrar para vocês que ele não modificou o resultado final, certo? É aconselhável que se coloque tudo em minúsculo, mas na linguagem HTML isto não influencia.
Outras linguagens de programação, como Java, JavaScript, linguagens maiúsculas e minúsculas alteram o resultado final. O trecho do código pode não funcionar. Existe uma regra para maiúsculos e minúsculos de acordo com o que se for programado. No HTML é algo mais despreocupado. Não é necessário essa preocupação de maiúsculos ou minúsculos, mas por convenção acaba se adotando o minúsculo em todas as tags, certo? Veremos agora, nessa aula 2 introdutória, algumas outras tags de ênfase para texto. E depois, nas próximas aulas, veremos formatações de textos mais avançadas, certo? Outra tag muito utilizada para ênfase é o itálico. Como colocar um trecho de texto em itálico? Muito simples, eu posso abrir aqui no início o I de itálico, e quando eu fecho, ele também já coloca para mim a marcação final aqui, que eu posso passar aqui para o lado de equipamentos, e só o equipamentos vai ficar como itálico. Vou salvar aqui e mostrar para vocês o resultado final, com um itálico aqui no navegador. Certo? Vou copiar e colar isso aqui para baixo. Vou criar um outro aqui. Lentes. Lentes de fotografia, lá de máquinas. Assim como eu tenho o negrito, o itálico, eu também tenho o sublinhado. Sublinhado é U, a tag U. U de underline, que é sublinhado em inglês. Então aqui eu abri o sublinhado, fechei o sublinhado no final de lentes, da palavra lentes. Se eu salvar e atualizar o meu navegador, eu tenho sublinhado aqui, como eu não coloquei um BR, ele colocou do lado de equipamento. Posso copiar então esses dois BRs aqui. E aí eu tenho aqui o meu resultado final. Embaixo, lentes. Certo? Agora, digamos que eu queira colocar o equipamentos, além de itálico, eu quero que ele também tenha negrito. Posso colocar duas formatações ao mesmo tempo, duas tags ao mesmo tempo, formatando a mesma palavra. Pode colocar quantas tags quiser. Posso colocar ali o negrito, o itálico, inclusive o sublinhado juntos. Para fazer isso, eu vou abrir, depois do I, a tag B. E o fechamento eu vou colocar logo em seguida. Então eu posso ir combinando e empilhando, abrindo e fechando tags. Eu posso abrir uma U também, a tag U depois do B, e fechar aqui, antes do B também a tag U. E assim, quando eu salvar e atualizar, além do itálico eu também tenho negrito. Posso fazer combinações de tags. Sempre prestando atenção que eu devo fechar também. Não posso esquecer de fechar a tag para que ele não faça a formatação até o final. Certo? Para finalizar essa aula inicial e básica, outra questão importante é além da tag B e da tag I para fazer o negrito e o itálico, eu tenho outras alternativas que funcionam exatamente igual. Além do B, para fazer o negrito, eu tenho o strong. O strong é a mesma coisa que o negrito, certo? Inclusive, quando eu começo a escrever strong, perceberam que abriu uma lista para mim aqui. Ele está dizendo para mim algumas tags que existem com S, que começam com S. Então aqui ele me dá uma biblioteca de tags no Notepad++, isso é bem legal. E assim como eu abri Strong, eu só tenho que trocar o fechamento aqui do B para Strong também. E vocês vão perceber que não mudou em nada. Ele continuou em negrito, funcionou da mesma forma. Para o itálico, eu tenho a tag EM. Tag EM de ênfases. ênfase vai dar aqui, então, o meu itálico. Eu vou fechar também, vou aproveitar aqui, trocar aqui para o fechamento com EM também. E ele equivale a tag I. Então, se eu salvar aqui e atualizar, vocês vão ver que ele não perdeu o itálico, permanece com o itálico. Então, vocês escolhem qual a melhor opção, o B ou o I, o strong ou o EM, certo? E caso eu queira, ainda tem uma ênfase que é a do riscado. Eu consigo riscar textos com a tag strike. Então, strike, ela
risca. Vou colocar também o fechamento, que ela tem que ter uma limitação de início e fim. Salvar aqui. Ele substituiu então o sublinhado pelo riscado. Geralmente é usado quando quer fazer uma negação numa frase, algo do tipo. Certo? Então essas são algumas tags de exemplo. Na próxima aula, na aula 3, veremos, além de formatações mais avançadas de texto, veremos a estrutura básica que o HTML tem que ter em relação a outras tags. Certo? Espero que tenham gostado e aguardo vocês na aula 3. Grande abraço!